Eu estou vendo que a senhora passou por vários governos, inclusive alguns de filosofias diferentes, não com o radicalismo que nós temos hoje, mas enfim, pessoas que pensavam diferente. Esse tipo de trabalho, ele tem ingerência política ou é quase que a senhora falou, saímos do governo Fernando Henrique, entramos no outro governo, ou foi feita uma ideia de uma adaptação, uma transformação? O lado político tem interferência aqui ou realmente é um lado mais técnico, independentemente do governo? Não, o lado político é importante, porque o lado político precisa ter a sensibilidade de entender as necessidades de mudança. E aí a gente percebeu isso fortemente quando veio a crise de energia ali 2001, 2002, com o governo Fernando Henrique. Então, naquele momento foi muito importante a política, o pensar. E aí que o governo Fernando Henrique reuniu muitos técnicos, muitas pessoas, eu fazia parte desse grupo, e é para a gente repensar a causa da crise e revisitar. Aí sim, os técnicos são chamados. E depois dessa revisão, algumas diretrizes foram dadas para que o setor viesse a funcionar de maneira otimizada. Naturalmente, o Fernando Henrique não teve tempo de fazer isso, e aí o Lula herdou isso com a ministra Dilma na ocasião. E foi aí que nós fizemos uma reforma profunda. Então, a sensibilidade ela é importante, principalmente quando você tem sinais de crise. Agora, a política nunca e nem deve estar separada do técnico. A política sensibiliza, sente uma necessidade, mas quem vai resolver é o técnico, porque isso é complexo demais para ficar só no âmbito político. E pelo que eu vi, houve nesse caso uma continuidade, embora tenha mudado o governo, né, até a filosofia de governo, nesse aspecto houve uma continuidade. Na realidade, se você for olhar a história da política brasileira, da economia, nós não temos muito radicalismos, principalmente nos últimos 20, 25 anos. Depois do Plano Real, eu noto que a gente tem uma tendência, e em todos os campos, não só da energia, a gente tem uma tendência de seguir uma determinada trajetória. O que eu percebo é que em determinados momentos, naquela mesma trajetória, você tem uma velocidade maior ou você tem uma velocidade menor. Eu não percebo em vários setores da economia, uma verdadeira mudança, um passo enorme atrás. O que acontece na realidade é uma modulação de velocidade de uma trajetória que você está seguindo. E a indústria de energia brasileira ela tem muito essa característica, ela tem uma estabilidade regulatória muito grande. Essa estabilidade ela é muito percebida nos últimos 20 anos, a partir da mudança daquela lei em 2004, e hoje a gente percebe que a gente segue numa determinada trajetória e aí fazendo ajustes ao longo do caminho. A senhora faz um trabalho também, voltado a colocar mais mulheres nesse ramo. Explica um pouquinho o porquê disso e como é que isso começou. Eu comecei nas discussões de mudanças climáticas e transição energética, principalmente um pouquinho antes da COP de Paris, 2014 foi a primeira COP que eu participei. Então ali a gente já começou a discutir o que seria esse embrião da transição energética. E quando nós viemos a Paris, naquele ano, e discutimos a transição energética, nós começamos a discutir o conceito de transição energética justa. O mundo vai ter que sair de um modelo econômico para chegar em outro modelo econômico. E ao sair desse modelo econômico, desse ponto de partida, nós precisamos saber que essa transição, essa mudança, ela não pode deixar ninguém para trás. Ela tem que ser uma transição inclusiva, que leva em consideração todos os agentes econômicos. E aí, ao olhar para isso, nós olhamos que o mundo precisa muito cuidar da diversidade e inclusão. E aí a diversidade, de forma geral, não só política de gênero. É claro que a política de gênero se desponta primeiro e ela traz uma reflexão importante, mas outras políticas vieram depois, de identidade sexual, de raça e outras questões. E como eu sou uma mulher líder nessa indústria, uma das poucas, inclusive, naquela ocasião, hoje, até por conta do trabalho que a gente faz, hoje nós temos muito mais, é claro que ali as pessoas já, olha, você é uma mulher, você é uma liderança feminina. Eu olhava para o lado assim, e é mesmo, não vi nenhuma outra mulher aqui.
porque eu nem percebia. Você está ali trabalhando, nem para pensar. Então, eu acabei sendo chamada a essa responsabilidade de olhar para gênero, para a inclusão de gênero, e comecei a fazer vários trabalhos nessa área. E hoje a gente tem muitas ações de inclusão de gênero e nós abrimos a pauta para diversidade e não só gênero. Não exatamente com uma preocupação, digamos, de, entre aspas, cota. Simplesmente abrir um espaço para que também as mulheres pudessem participar. É por aí? No campo das mulheres, assim, da inclusão de mulheres no mercado de trabalho e principalmente da inclusão das mulheres em cargos de gerência, de direção, porque aí tem um grande problema, nós não identificamos necessariamente a necessidade de cota, mas sim a necessidade de dar oportunidade. É que, de fato, as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens. Definitivamente não têm. Hoje não tem, 2025. Então, o que nós estamos trabalhando é no sentido de buscar meios para que as mulheres tenham a mesma oportunidade que os homens, porque tendo a mesma oportunidade, elas serão capazes de responder, e às vezes até mais. Há uma diferença salarial também nessa área, tratando de homem ou mulher? Não só na área de energia, mas existe uma brutal diferença de salário entre mulheres e homens. Então, não basta só colocar a mulher no mercado de trabalho. Esse é o primeiro degrau. Você precisa, além de colocá-la, fazer investimento também em formação, dar oportunidade e também remunerar de maneira igual. E essa é uma luta que é diária e que, é claro, a gente tem tido alguns resultados, mas a gente tem uma longa trajetória pela frente.